Olá, sou o Cava e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre robôs. Eu fiz um outro vídeo sobre esse cara aqui, né, fazendo um unboxing e um review, então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Então o que são robôs? Robôs são sistemas que podem automatizar tarefas. Hurry, George, you'll be late. I'm hurrying. Pode ser via software ou via hardware. Quando a gente está falando de hardware, como é o caso desse cara aqui, geralmente você tem um eixo ou mais para você poder executar uma tarefa de maneira física. Braços robóticos como esse cara aqui já são bastante famosos. Acho que uma coisa que vem na cabeça de todo mundo quando fala de braços robóticos são as linhas de produção de carro, que já usam braços como esse há bastante tempo. Mas os robôs estão presentes em muitos lugares. Para ter uma ideia, se juntasse todos os robôs que tem nos Estados Unidos, o valor desses caras daria acima de 700 bilhões de dólares. E é um mercado que tem crescido bastante, tanto na produção interna como na exportação e na importação. Os países mais desenvolvidos costumam comprar dezenas de milhares de robôs novos por ano. E isso é relevante porque se a gente está falando de automação, nós também estamos falando de produtividade. A estimativa, levando em conta 34 países desenvolvidos, é que esses caras têm contribuído para elevar em 10% o PIB desses países. Não é pouca coisa. E o preço desses caras tem caído muito. Mesmo dos industriais, esse preço chegou a cair quase 90% nas últimas décadas. Mas ainda é um valor bastante salgado. E é por isso que é legal caras como esse aqui, que estão ficando muito mais baratos e muito acessíveis, não só para makers, mas para pequenas e médias empresas. E obviamente até para as grandes, que podem prototipar ou criar produtos novos em cima desses caras. Mas não só para montar carro, eles são poderosos, mas eles têm bastante precisão também, então eles podem ser usados em uma variedade muito grande de tarefas. Outra novidade é que boa parte desses robôs novos tem sido feitos de makers para makers, usando financiamento coletivo para trazer muitos desses caras à vida. Isso não quer dizer só produtos mais baratos, mas por uma questão cultural, uma boa parte desses caras é bastante aberto. Isso é bom não só para aprender ou para evoluir o produto, mas também porque você pode adaptar ele para a sua necessidade. Não só isso, tem muita coisa disponível, sensores, inteligência artificial, né? Internet das coisas é um mundo bastante rico. Então você consegue não só fazer controle à distância, mas também fazer processamento complexo na nuvem, ter autonomia usando câmeras e sensores junto com a inteligência artificial, e com isso pode vir uma miríade de novos usos. Usos dos mais bobinhos aos mais sérios. Inclusive na produção, mas não exatamente a produção que nem a linha de montagem de carro, mas na produção de o robô realmente constrói o produto do zero. E esse conhecimento pode trazer coisas que nem mesmo a gente consegue imaginar. Esse braço robótico é super longo, ele é feito com ar, né, ele consegue carregar uma câmera. Ele é uma maneira legal de mostrar que podem surgir coisas na cabeça desses makers que a gente nem pensou ainda. Eu não quero dar a falsa sensação de que as coisas são simples. Não é simples, nada é simples. Mas a curva de aprendizado para esses caras, o acesso, melhorou bastante nos últimos anos. E isso abre uma série de usos novos. Se a gente for olhar, quando o Segway foi lançado em 2001, ele era mágico e revolucionário. Hoje, com Arduino, dá para construir um brinquedo desse em casa fácil.
Drones, a mesma coisa. Quando começou era algo extremamente tecnológico. Mas se você tiver paciência e gosto por tecnologia, você consegue construir seu drone em casa. Se você olhar para um cara desse, o que você tem? Você tem sensores, você tem motores, você tem controlador e você tem inteligência em cima disso. Os braços robóticos também eram muito caros e agora eles já estão relativamente acessíveis. E assim como se já tem open source de carro autônomo, tem muita coisa surgindo na linha de robótica. Então, assim como o Segway era algo que a gente não podia imaginar que estaria construindo em casa hoje como brinquedo, então não é nenhuma loucura pensar que em alguns anos a gente pode estar construindo em casa alguns robôs tão avançados como aqueles que a gente vê da Boston Dynamics. Bastante antiga, ela tem muita coisa para evoluir ainda. Agora ela está muito acessível para todo mundo, pode gerar muita produtividade, pode gerar muito produto novo, muitos usos que a gente não imaginou ainda. O futuro chegou graças à ciência. Beleza, ligando o aparato clemôntico. Braço de iPhone, vai lá. Nossa, olha só isso! Agora já dá pra entrar. Caramba, como a ciência é incrível! Então, se você é maker, eu olharia com bastante carinho para isso. E se você não viu ainda, dá uma olhada no vídeo que eu fiz de unboxing e review desse cara aqui. O link está na descrição desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like se você gostou. Valeu, galera! Então, apesar dessa área ser bastante antiga, ela tem muita coisa para evoluir ainda, pode gerar bastante produtividade para o nosso... Então, apesar dessa área ser bastante antiga,